paranoico com spoiler, mano. Porra, eu odeio spoiler, tá maluco. Ele se escondia na escola, é mole, mano. Parecia até que ele tava sendo torturado, sofrendo bullying, não, ele tava se escondendo pra não tomar spoiler. O bullying da galera com ele era falar spoiler. Eu lembro que ele chegou na escola uma vez, muito porque a galera assistiu Defensores da Netflix antes dele. Que isso, cara? Eu nem lembro disso. Eu nem pensou. Antes tivesse contato que era uma merda, né? A parada que falaram foi spoiler até pra mim, só que eu achei tão engraçada a reação dele que eu até caguei. O Stick morre. Aí, vai tomar. Não. Eu nem lembro disso. Deixa esse ir na minha porta lá pra pedir água. Quando estiverem subindo no morro, eles passam na minha casa pra pedir água. Eu nem lembro disso, cara. Caraca. Fala galera, aqui é o Wendel Júnior. Aqui é Lucas Gonçalves. Bem-vindos a mais um podcast Memória de Elefante. E hoje a gente está aqui para falar sobre a fase 4 e a fase 5 da Marvel. Pois é, analisando os filmes excelentes que tem em ambas as fases. Os filmes, as séries. Isso aí. E lembrando, Lucas, a gente já fez uma série de podcasts sobre as 3 primeiras fases da Marvel, né? Expectativas pro que seria a fase 4. Verdade. Não, o que mais tem é podcast sobre a Marvel aqui. Exatamente. Então, para você que é fã de Marvel aí, do MCU, no link aí vão achar vários podcasts sobre a Marvel para poder entrar na vibe. Inclusive, nós não vamos falar sobre WandaVision e Falcão e Soldado Invernal aqui, porque já temos também podcasts próprios falando sobre essas séries individualmente. Assim como não vamos falar sobre o Spider-Man No Way Home, justamente porque estamos fazendo uma série de podcasts especiais sobre os filmes do Homem-Aranha, separadamente. Isso. O primeiro com os filmes do Tobey Maguire que já saíram, e vai sair um também com os filmes do Andrew Garfield e Tom Holland. Mesmo assim, são várias produções dessas fases da Marvel que a gente vai debater aqui, tanto é que esse podcast vai ser dividido em 2 partes, você está ouvindo a primeira. E estamos aqui com o nosso querido convidado mais uma vez, Bastos Nascimento, o LB. Fala galera, tô de volta, um prazer estar com vocês. É isso aí, tá feliz que o Memória de Elefante voltou, LB? Maravilha, vamos que vamos. Pra você que tá ouvindo a gente no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal. Você que tá no Spotify, não esqueça de deixar a avaliação, que é bem importante pra gente. Se você não sabe onde fica nos 3 pontinhos normalmente embaixo da página do podcast. Tem umas estrelinhas lá. Exato. Você que tá no Spotify, segue o nosso podcast aí também pra poder acompanhar os novos episódios. E a gente também tá no Deezer, né? O LB, por exemplo, só ouve podcast no Deezer, não é isso? É isso aí, plataforma que eu mais uso, mas não significa que só esteja no Deezer. Exatamente. Deezer, a gente tá no Apple, no Google, tem nosso próprio site. Qualquer plataforma de áudio, de podcast, de música, vocês vão encontrar na Hora de Elefante. Então não tem desculpa. Eu acho que a gente já pode começar explicando como que a Marvel saiu de Vingadores Ultimato pra esse buraco que ela tá hoje, né, cara? Gente, sabe o que é na minha visão? É o seguinte, tinha o lance do planejamento, vamos supor que esse planejamento Kevin Feige pensou desde 1970 até Vingadores Ultimato lá. 70, que é pouco. Depois do Ultimato veio o Disney Plus. A Disney chegou assim, olha só, vamos ver o que dá dinheiro. Marvel dá dinheiro, Star Wars dá dinheiro. Cara, a gente precisa fazer produções pra essa merda, dessa plataforma aqui. Mas esse que é o mal, tipo, antigamente qual que era o objetivo deles? Vender o nosso universo, ganhar bilhões fazendo uma boa história com o nosso universo. Sim. Agora não, é usar o nosso universo para promover nosso streaming. Muito bom, a gente já usa esses personagens aqui. Vamos pegar mais personagens, vamos usar tudo que a gente pode. Aí o Kevin Feige, eu acho que ele acabou ficando assim, sem autoridade, porque a Disney pensou assim, vamos esquecer um pouco qualidade e visar quantidade. É isso, vamos visar quantidade. Eu acho que teve essa parada, tanto que agora o presidente da Disney, ele tá falando justamente que eles querem fazer ao contrário, né? Diminuir quantidade. O outro, né? Porque o anterior saiu, não foi isso? Não teve isso? O anterior saiu. Esse presidente, ele era o presidente da época dos Vingadores Ultimato e Guerra Infinita. Aí ele parou de ser presidente, entrou outro cara, que foi esse que deu essa merda toda, e agora o presidente da época dos Guerra Infinita e tal, voltou, né? Teve essa mudança, né, de presidente, você consegue perceber, possivelmente Kevin Feige foi lá e teve uma conversa e falou, cara, não tá dando certo, tipo, esse lance de quantidade não tá dando certo, a gente tem que diminuir as produções, tudo que tá dando errado, não tá lucrando, cara, é a primeira vez que a Marvel não lucra tão bem assim. Já deu prejuízo. The Marvels é o filme de super-herói com o maior prejuízo da história. E tá acontecendo as mudanças, tanto que a partir do ano que vem vai ter só Deadpool e Echo, pelo que parece, e ele tá pegando tudo e cancelando, jogando lá pra frente, pegou o Demolidor, falou assim, esquece essa merda aí, faz tudo de novo, voltou, o cara voltou, tá ligado? Eu acho que foi um acúmulo de coisas, eu acho que foi mais demanda de trabalho pro Kevin Feige, que fez que ele tivesse que delegar mais, foi a questão da pandemia, que fez com que ele tivesse que entregar o filme na mão de pessoas que não eram tão boas, porque teve muita gente que não trabalhava na época da pandemia, teve gente que não quis dirigir filmes na época de pandemia, né? Esse negócio do cara se sacrificar é só no filme que eles escrevem, né? Ninguém quis arriscar a vida pra escrever o roteiro
da Marvel É. pra gente, né? Pois é, ninguém quis. A cereja do bolo, as coisas pararam de ter a conexão de um filme pro outro. O que acontece no Homem-Aranha Sem Volta pra Casa não vai pro filme do Doutor Estranho. Parou de ter aquela magia que fazia a Marvel ser da onde veio o reator Arc? Ele veio porque o Howard Stark estudou a tecnologia lá da Tesseract e isso tá tudo conectado, entendeu? Fazendo uma recapitulação da Marvel antes do Ultimato. Na primeira fase, você tem a origem dos heróis, você tem o Homem de Ferro, que é filho do cara que fez o escudo pro Capitão América. Capitão América é esse que foi criado pelo Soro, o super soldado. Uma tentativa de recriar o mesmo Soro no presente deu errado e criou o Hulk. No filme do Capitão América, você também tem o Tesseract, que era cultuado pelos adoradores de Odin e Thor. Thor esse que também tem seu filme onde desenvolve um Loki que vai tentar invadir a Terra. Essa tentativa de invasão vai juntar os Vingadores pela primeira vez. E aí a fase 2 começa com o Homem de Ferro 3, que é uma merda, mas você tem o Homem de Ferro com estresse pós-traumático, depois do que aconteceu nos Vingadores 1, temendo uma nova invasão alienígena. E que é combinado justamente porque ele tá com estresse pós-traumático, tá com medo justamente de uma ameaça assim, aí ele tem que criar o Ultron. Ao mesmo tempo você tem Capitão América 2, onde o Capitão América descobre que a SHIELD, que era uma agência que ele confiava do governo, era uma fachada pra Hydra, que era uma organização nazista que ele enfrentou no primeiro filme. E aí você tem o Homem de Ferro se arrependendo de ter criado o Ultron sem supervisão nenhuma do governo e gerado tantas mortes, e apoiando o ato de registro de super-heróis pelo governo dos Vingadores no Guerra Civil. E você tem o Capitão América se recusando a assinar o ato de registro de heróis porque ele tem medo que o governo também esteja corrompido como a Hydra estava. No Guerra Civil, você tem a apresentação do Homem-Aranha como um aprendiz do Homem de Ferro, e aí, gostando ou não, você tem 2 filmes do Homem-Aranha saindo da sombra do Homem de Ferro e se afirmando como um herói próprio. E nesse mesmo tempo, o Pantera Negra também é introduzido com o lance do Buck, que envolve o Capitão América também. E no Capitão América Guerra Civil, você não tem a presença nem do Thor nem do Hulk, porque no final dos Vingadores Era de Ultron, o Thor foi pro espaço investigar sobre as joias do infinito, que deu origem ao Visão no Era de Ultron, e o Hulk também se perdeu no espaço e vai encontrar o Thor lá no filme dele, né? Isso vai desenvolver tanto a personalidade do Hulk com o Banner, que agora o Hulk vai se tornar independente, isso vai impactar nos Vingadores de Guerra Infinita, porque o Hulk não vai querer aparecer pra lutar, e o Thor também vai ter uma evolução como personagem, se tornar mais poderoso nesse filme, assim como o Loki, que vai amadurecer e se tornar um anti-herói, pra se sacrificar no começo do Guerra Infinita. O fato dos heróis estarem divididos por conta do Guerra Civil vai justamente fazer a equipe perder nos Vingadores de Guerra Infinita. Você tem, no meio disso tudo, a história do Homem-Formiga, com 2 filmes bobinhos ali, Sessão da Tarde, não sei o quê, mas você tem o desenvolvimento do Reino Quântico, os caras ficam subatômicos, é isso que vai tornar possível a viagem no tempo em Vingadores Ultimato. E você tem ainda os Guardiões da Galáxia, que uma das heroínas da equipe é a filha adotiva do Thanos. Você tem o próprio Thanos aparecendo no filme, e ele desenvolve o fato de ele estar atrás das joias do infinito, que por sinal você viu uma delas em cada filme até então, apresentada de maneira sutil e que condiz com a história. Então olha como a gente vai sendo impulsionado de um filme pro outro, de um filme pro outro. Mas aí você vê o que tá acontecendo na fase 4 e 5. Alguém sabe explicar? Não tem nada. Ninguém sabe, nem o Kevin Feige sabe. Os acontecimentos de Eternos foi completamente ignorado. Sabe qual é o problema de Eternos? A gente vem de uma época em que a Marvel fez o melhor que ela podia com os heróis secundários e terciários, tipo Guardiões da Galáxia, e deu sorte da maioria das produções ser ok ou incrível, pelo menos. Só que a gente só teve o filme dos Vingadores e Guardiões da Galáxia porque a Marvel não tinha direito dos X-Men e do Quarteto Fantástico. E fizeram uma saga incrível. E aí, entre os fatores que a gente falou aqui, de tudo tá de qualquer jeito agora, o fator que pra mim contribuiu pra Marvel ter ficado uma merda é que passou o Ultimato e a gente tava imaginando, pô, agora imagina agora que a Marvel tem direito do Homem-Aranha, praticamente tem direito do Quarteto Fantástico e X-Men, o que eles não vão fazer? Ah não, Eternos. Ah não, agora é Marvel. Ah não, e agora é a menina lá do Gavião Arqueiro. E aí vão fazer um filme, uma série pra cada um. Cara, não dá, mano. Eternos era pra uma época onde não se tinha X-Men. É essa parada. Tipo assim, eles começaram a fazer tantos filmes de personagens aleatórios. Não é tipo assim, a gente vai fazer aqui Homem de Ferro, Capitão América, Thor, e aí vamos fazer um Guardião da Galáxia. Pô, mas no meio de um monte de filme, né, de personagens que são mais importantes e tal. Não, eles estão fazendo só personagem B, mano. Shang-Chi é personagem D. Mas eu gostei muito de Shang-Chi. Achei, assim, um dos melhores filmes solo da Marvel, na minha opinião. Eu gostei, mas é a fórmula, né, de filme de origem que é boa, né? Ele não tá no nível do Pantera Negra 1, ele não tá no nível do Homem de Ferro 1 pra mim, né? O Mandarim, cara, eu acredito que nesse filme, na minha opinião, eles conseguiram consertar, assim, não 100%, tanto que tem um Mandarim fake lá no bagulho, né? Ele fica... Não, tem um Mandarim no filme, só que pô, nunca vai ficar bom o Mandarim. Se fosse pra ser da forma correta, botasse esse Mandarim pra enfrentar o Homem de Ferro, entendeu? Mas eu gostei particularmente do conceito que eles inovaram do lance dos 10 Anéis, né? Porque pra não ficar muito parecido com a Manopla, né? Eu achei interessante e o design, sabe? Ficou uma parada meio tigre e dragão, assim, achei da... Eu achei bem interessante esse lance e eu gostei do personagem do Mandarim também, achei que eles adaptaram bem, assim. Sim.
tem uma coreografia muito legal, cara, do pai, né, que é o mandarim com a mãe dele. Eu quero ver algo desse Shang-Chi com uma coisa boa do Punho de Ferro, porque o Punho de Ferro lida com outras dimensões. Mas tu achou que eles misturam um pouco o Shang-Chi com o Punho de Ferro? Até a parada do dragão. É parecido, mas é isso que eu tô falando. Dá pra você colocar no mesmo filme o Punho de Ferro de verdade e você já usar esse conceito de dimensões que foi explorado, os dragões também, entendeu? Porque não é que um é cópia do outro, os dois são cópias de mundo de Kung Fu, entendeu? O universo da Marvel é a parada mais louca que já existiu na face da Terra, né, mano? Tem dragão, tem japonês lutando com Kung Fu agressivamente. Chinês. Qual é, mané? Uma caricatura, qual foi o... Quer ver um filme, o que tá na fase 4, mas que ele pertence à fase 3, Viúva Negra. É um filme do mesmo patamar ali do Thor 2, né? Ele é um filme que levava pro Guerra Infinita, mas que ele tá depois do Guerra Infinita. Se ele tivesse saído entre o Guerra Civil e o Guerra Infinita, teria sido perfeito. Ele teria sido um filme que teria muito mais relevância pra gente. Mas era pra ter saído, né? Os caras nunca focaram em fazer algo sobre a Viúva Negra, depois do falecimento da personagem. Aí fica muito assim, fora de momento. Tá vendo coisas que tá acontecendo numa época que era 2016. Esse filme saiu quando? 2021, pô. Assim, muito tempo de distância. Olha que ridículo, a Viúva Negra já era uma personagem que as pessoas gostavam, né? Era uma personagem que as meninas olham, pô, queria ser igual a ela, pá. E aí você adia o filme solo dessa personagem, que seria interessante ver ela no contexto da Guerra Civil, porque a gente não viu muitas consequências da Guerra Civil. Foi igual teve nos quadrinhos, que você ia ler um quadrinho solo, você via a consequência pra cada herói do que aconteceu na Guerra Civil. Qual foi a consequência da Guerra Civil no Pantera Negra? Do ato de registro de Sokovia lá no Pantera Negra, do Homem-Aranha Homecoming? Nada, né? A gente viu um pouquinho mais dos Vingadores que eles estavam separados, né? Não, justamente esse filme começa com isso, né? Com ela fugindo da polícia e tal. Era um filme pra se passar dentro dessa saga da Guerra Civil, pra aumentar o impacto, né? Ela tá sofrendo porque os amigos se separaram e eles são a única família que ela conheceu, e aí ela vai atrás da família original por conta de... Pô, da hora. E aí, cara, você adia um filme desse, com a personagem que todo mundo gosta, pra tacar Capitã Marvel do nada? Esse filme da Viúva Negra, eu gostei, assim, não achei nada incrível, só que, na minha visão, não foi valorizada como ela deveria ter sido. Nesse filme, cara, eu acho que inferiorizam ela muito. Em vários momentos, deixam ela assim, tu sabe que ela tem um potencial maior, e sei lá, cara, o jeito como ela é tratada como um vilão, sendo espancada por ele, só pra depois dizer, eu tinha um plano por trás, eu acho meio zoado, cara. Em vez de mostrar ela literalmente em combate, pensando no momento ou algo do tipo, aí tu... Mas ela sempre fez isso, tipo, se tu parar pensar no Vingadores 1, ela apanhava pra poder interrogar o cara, né? Nessa cena aí que você tá falando, ela tá com um chip na cara dela que ela tá proibida de atacar o cara. Sim. Então ela precisa apanhar no lugar certo pra quebrar o chip pra ela poder bater. Eu achei legal, cara. Eu também achei legal. O próprio vilão, que foi mudado, né? No caso, nos quadrinhos é um homem, e fizeram um contexto ali de ser a mulher, de ser filha do cara, né? Assim, não tem relevância porque, assim, é um personagem que nos quadrinhos a gente não vê nem sem máscara, assim, sabe? Então, eles quiseram tirar a máscara ali pra dizer isso e tal, mas eu gosto do personagem se ele estiver bem interpretado. O que o teste mestre tem que ser? Ele tem que ser um cara que imita os super-heróis e os movimentos dele de forma perfeita. Ele faz isso no filme, então eu achei maneiro, sacou? A primeira aparição dele, ele tá se balançando numa corda igual um Homem-Aranha, se fazendo os movimentos do Homem-Aranha, escudo igual o Capitão América. Eu acho, cara, que ele é um personagem que ele é mais um desafio físico, né? Até nos quadrinhos é isso, assim. Ele sempre tá querendo ser o melhor guerreiro, né? No filme ele também é isso, só que ele não tem essa ambição, me parece, no filme, sabe? Ela tá sendo controlada, né? Na real, não é o que ela quer fazer. Pra mim, a pior descaracterização é essa. É ele ser simplesmente um cara que é um zumbi, assim. Eu gostei que foi bastante bem abordado pelo lance da família. O Capitão América russo, pô, ótimo ator, já conheci ele, muito engraçado. Ele é aquele tanque de guerra, né, cara? É um cara com super força e tal. Assim. Eu adorei esse personagem, mano. Personagem zoeiro. Eu gosto do conceito do herói aposentado, super forte, velho, tá ligado? É engraçado que ele comenta que ele teve uma briga com o Capitão América, mas supostamente isso realmente não existiu, né? Dá a entender que não existiu. Ele é um mentiroso no filme, né? Ele conta vantagem e tal. Só que o Capitão América tava congelado no período da Guerra Fria. É, sim. Só que tem gente que teoriza que ele enfrentou o Isaiah Bradley, que eu acho maneiro também. Pode ser. Seria interessante, porque faria uma conexão com personagens que a gente conheceu só no Falcão Soldado Invernal. E Helena, né? A atriz é ótima e a relação dela com a Viúva Negra, né? Eles têm uma ótima interação. Eu achei, assim, que foi uma passagem de manto digna, entendeu? Gostei bastante desse lance delas serem irmãs. Fizeram até o lance da relação ali, mostrar que a jaqueta que a Viúva já tá no Guerra Infinita e no Ultimato é uma jaqueta que a Helena passou pra ela, né? E Helena é um personagem que eu acho muito carismático, assim. Eu sei que a aparição dela seguinte no MCU já é bem ruim, né? Que é contra o Gavião Arqueiro. Enfim, a gente vai falar disso daqui a pouco.
Uma coisa que esse filme dá gancho, né? Que aparece a Madame Hydra, se eu não me engano, né? Thunderbolts. Thunderbolts é um filme, cara, que tinha potencial pra ser um dos melhores da Marvel. Só que não dá pra dar certo isso se for na formulazinha Marvel. Eles têm que ser o Esquadrão Suicida da Marvel, e eles são isso. Mas eu vou te falar, eu acho que tem potencial pra ter algo que a gente imagina, porque a partir de Echo as coisas realmente, né? A gente viu que vai mudar. Que a Marvel, de fato, agora ela percebeu que não, pô, tem personagens que não dá pra ficar nessa base assim de agradar todo mundo e tal. Outro gancho que Viúva Negra traz é pra Gavião Arqueiro, que a Madame Hydra vai no cemitério, no enterro da Viúva Negra, na cena pós-créditos, e coloca aquela mulher lá, a Viúva Negra nova, contra o Gavião Arqueiro sem motivo nenhum, né, mano? Ah, não, esse aqui é o assassino da tua irmã. Mano, que merda de história é Eu essa? queria entender, tipo assim, ela quer matar o Gavião Arqueiro por quê, cara? Porque ele era o... O Ronin. E o que o Ronin fez demais, cara? O mundo tava cagado, ele matou os mafiosos lá, mano. Às vezes ele matou alguém que era namorado dela, sei lá. Ela vai no enterro da Viúva Negra pra fazer fofoca, pra falar que o Gavião Arqueiro matou a Viúva Negra pra Helena. Fake news, fake news. Cara, quando começa, você vai ver um filme de super-herói e aí começa a fazer fofoquinha, eu não aguento, cara. Parece uma série do Cobra Kai. Essa Madame Hydra foi apresentada fazendo isso, fofoquinha. É, cara, a gangue do agasalho é isso, meu Deus do céu. Tipo, aí pode-se dizer os trapalhões, né? Tipo, as cenas são péssimas, o combate é péssimo, é tudo péssimo. Essa série, ela é boa até o último episódio. O último episódio, maior expectativa que do crime vai aparecer, pá, aquilo é pasta. Nossa, mano, aquilo é muito ruim, mano. A própria Echo, né, eu não tinha zero expectativa e acredito que, sei lá, 70, 80% não tinha expectativa pra série da Echo, porque... E ainda não tem. Eu ainda não tenho. Como você tá todo dia ele fala dessa série. Não termina a frase, ô LB, por favor. Cara, vou terminar. Eu consegui ter expectativa pra série da Echo. Consegui. Mas não pela Echo em si, mas pelo Demolidor e pelo Rei do Crime, totalmente cara de Netflix. É isso que eu quero ver. Uma das poucas coisas que você vê que eles estão fazendo algo planejado pra conectar as histórias. Porque saiu o episódio que é revelado o Rei do Crime, com o ator que todo mundo gosta da Netflix e tal, no mesmo dia que estreou no Way Home, aparecendo o Demolidor. O filme termina ou um dia depois ou horas depois do final da série, né? Ele passa por cima daquela árvore de Natal gigante que tem lá em Nova York, que é onde tem a luta, o combate ali do Gavião Arqueiro. Tinha muita gente na época que achava que poderia rolar uma interação, mas... Mano, o Sensor-Aranha não apita pra vilão merda, né, mano? Sabe o que eu gosto da parada da Marvel com relação ao Demolidor? E a gente vai até falar do Demolidor mais no She-Hulk, né? Que ele aparece mais lá e tal. É. Mas na própria série do Gavião Arqueiro já dá pra falar do Rei do Crime. O que eu achei maneiro é que o Rei do Crime ele é tratado como um cara que tem super força e um cara que é gigante, né, mano? Porque eles filmam ele agora de baixo pra cima, assim, pra dar a impressão que ele é um cara muito mais alto do que o ator realmente é. Né? Toda a parte do personagem, o Demolidor e o Rei do Crime, na série dele já tava muito bem feita pra mim. Agora essa parte dos poderes, né, por causa dos recursos, não tinha como. Só que o Rei do Crime tem uma parada nos quadrinhos que ele é grande daquele jeito, só que é tipo o Blob dos X-Men. Ele não é gordo, aquilo lá é músculo. Ele é um cara tão forte que o músculo é deformado, é desproporcional, que parece que ele tá gordo. Só que ele tem super força. Ele bate de frente com o Homem-Aranha, porque... Mas ele dá porrada no Homem-Aranha e troca soco com o Homem-Aranha. O Rei do Crime me parece um cara que é um mutante, assim. Eu já vi até algumas pessoas falarem. Alguns quadrinhos eu acho que chega a citar que ele é mutante, assim. Aí as pessoas reclamaram, né, que a Kate Bishop vence ele, só que é uma coisa que acontece em muitos filmes, cara, que você vê, assim, que você tem um grande vilão, subestima a pessoa e aí ele consegue perder. E Eu não digo assim pelo fato da Kate ter vencido ele, o lance da flecha, é mais pelo fato da gente ver o ator e saber que o Rei do Crime foi tratado de forma totalmente diferente no passado, na série Netflix, e chega agora ele tá parecendo, tipo, ser nerfado. Ele parece mais forte, mas no combate ele tá nerfado. Não tinha chance pra Kate ali, se a gente visse ele dessa forma e do jeito agressivo que ele é, pô. Eu não acho que ele tá nerfado, eu acho que a palavra não é melhor, assim. Eu acho que, como o roteiro do último episódio é muito ruim, não há explicação suficiente pra você acreditar na derrota dele. E, cara, essa série toda tem um combate muito mal feito. Tem várias cenas que, meu Deus, parece Punho de Ferro lá. Tinha várias cenas cringe também. Cara, sai aqueles caras da gangue do agasalho ali no final do prédio, se você olhar pra eles lutando na rua, tem gente batendo em nada, mano. É, péssimo. Eu tinha uma expectativa em relação ao espadachim, porque esse ator eu já conhecia por Better Call Saul, e ele é um ótimo ator, e eu achei assim que eles pareciam mostrar que ele ia ter um caminho muito mais interessante na série, e depois deixam ele de escanteio, eu resolvo isso aqui, que não sei o que, puxa a espada e fica que nem um idiota brigando com a gangue lá, super aleatório. Eles dão a entender que o cara realmente tá envolvido com alguma coisa. Não, esse cara aí vai vir como vilão, um coadjuvante interessante aqui. Não, depois o cara vira um NPC aleatório na série. Eu gosto de fazer, de subverter as expectativas. É um mandarim do Homem de Ferro 3, entendeu? É, totalmente, muito ruim. Plot twist, a mãe, na verdade, é a vilã que tá trabalhando com o Rei do Crime.
assim. Mas aí tu transforma um cara que era pra ser um vilão de verdade num merda. Cena vergonha alheia total. É o RPGzinho do Gavião Arqueiro pra conquistar lá o que ele quer. Ele faz um RPG com os doidão lá. Pra quê? Isso aqui é tão chato, cara. Que é, pra mim, o pior momento da série. Que é quando ele encontra aquela galera lá da equipe de atuação lá no Central Park e fica aquela zoeirinha lá de combate falsificado lá. RPG. Isso aí, meu Deus, cara. Toda vez que você vê o nerd falando, não, porque o mundo de RPG é isso, é aquilo, é a melhor coisa que existe, então, RPG é aquela merda ali, mano. E quem joga é daquele nível ali. Exato. Que isso, rapaz. Mas uma parada interessante nessa série aqui que eu vou falar agora, assim, não dar o braço a torcer. Enquanto que na fase 3, 2 e 1 da Marvel, a gente tinha as joias do infinito para interligar de um filme pro outro. Nessa série, eles apresentam um musical dos Vingadores que tem lá. Nem fala. Pô, nem fala. Maluco. Para. Tem várias obras dessa fase da Marvel. A cena extra no final, pós-crédito, eu esperando alguma coisa. É um musical completo lá. Pra vocês, não sei o que, um musical. Falei, vai falando coisa boa da série. Eu gosto dessas séries assim, mais... De Natal. Especial de Natal. Essas séries assim mais do subúrbio e tal, que aborda um contexto que a gente não vê o que tá acontecendo nos bairros ali, não uma ameaça maior, eu acho interessante. E o Gavião Arqueiro, por ser um personagem que não tem poder, é bem abordado esse lance na série. As consequências que essa vida que ele tem deixou pra ele, o lance de não escutar direito, usar aparelho, não conseguir fazer determinadas coisas mais e tal. Sim. Mas assim, a relação dele com a Kate foi muito legal. Achei assim, é uma ótima personagem, ótima atriz. Passagem de manto, eu particularmente gostei. Eles têm ali um entrosamento muito bom. Uma coisa que tá nessa série que não tá na maioria das obras da Marvel: identidade secreta. Porque como o Gavião Arqueiro, todo mundo sabe quem ele é, mas ninguém sabe que ele é o Ronin. E o fato de não saberem quem é o Ronin é desenvolvido como parte do roteiro, porque quase que a menina leva a culpa e tal, então eu gostei disso, né? Que é uma parada menos explorada. A família dele continua sendo algo importante na trama, aquele negócio dele sempre querer voltar pra família. Isso é algo que tá em todos os filmes dele. Sempre a questão, o cara quer voltar pra família, mas não o suficiente pra ignorar a responsabilidade. É um herói humano que você acaba gostando por causa disso. Outra coisa, o uniforme clássico dos quadrinhos, que é galhofa pra caramba, o roxo, né? Ele é daquele jeito porque o Gavião Arqueiro vem do circo, era um vilão, e depois que ele vira um herói. E no Ultimate ele vem da SHIELD. No filme já utilizaram a versão Ultimate e tal. Só que conseguiram trazer o uniforme galhofão mesmo dos quadrinhos em um contexto que faz sentido, né? Foi um contexto de Natal e foi feito pra um adolescente, entendeu? Tem aquela cena dela vendo o Gavião Arqueiro em ação do acontecimento de 2012, né, dos Vingadores 1. Ela vê ele lá enfrentando os Chitauris. Tem o fato dele estar lidando com a perda da Natasha. É uma série que ela apresenta várias paradas que são inicialmente bem desenvolvidas, que culminam numa merda gigantesca no final, sabe? Aí Helena eu não gosto mais por conta do que ela virou nessa série. Qual que é muito, tipo assim... A luta dela com o Gavião Arqueiro é ridícula. Tudo é muito ruim. É muito ruim. E ela ficando amiga da Kate Bishop, querendo forçar uma amizade entre as duas fofinhas, ao mesmo tempo que ela tá querendo matar o cara. Pô. Isso daí realmente foi o que mais me decepcionou também. Uma coisa que a gente não pode negar: Cavaleiro da Lua é a série que mais representa a essência da Marvel atual, né? Que é a esquizofrenia, né? Cara, outra série que começou, o primeiro episódio legal, assim, no sentido de, pô, acho que Aranha é um bom ator, você fica curioso pra saber o que tá acontecendo, né? Pô, o cara tem várias personalidades. Só que ela vai caindo cada vez E mais. aí ela vai desandando de uma forma surreal ao cúmulo que aparece um hipopótamo no quarto, quinto episódio. Pô, tem um hipopótamo, mano? Deixa eu ver aqui. Tu não viu isso? Eu não consegui terminar essa série. A Marvel, cara, eu era o maior beat da Marvel. E os caras não me deixam mais terminar um episódio de um filme, cara. Tipo, esse lance do hipopótamo tem até na mitologia dele, né? Na construção do personagem. Só que do jeito que é abordado com um CGI péssimo daquele, é Barney, pô. Tá ligado? É Discovery Kids, é um negócio assim que te tira de contexto. Eu não comprei a mitologia egípcia da Marvel, assim. Enquanto que todas as outras mitologias eu acho irado na Marvel. Cavaleiro da Lua pra mim é desperdício porque era pra ser um filme também, não tem motivo pra ser uma série, e era pra ter o orçamento do Shang-Chi ali. E aí sim você ia ter um grande personagem, porque você tem um grande potencial ali, cara. Ele é o universo fantástico da Marvel que encaixa Blade, que
encaixa Cavaleiro Negro, sei lá. Motoqueiro Fantasma. Ele deveria ser abordado mais 16, mais 18, ainda tem isso, né? Mas a Marvel ainda tava numa fase que não pensava dessa forma, né? O CGI me incomodou um pouco. Essas séries aí também estavam na fase do CGI de merda, né? É, pandemia, né? Além da pandemia, foi falado, né, que as produções eles estavam acelerando muito. Agora, pra não dizer que todas as séries foram uma bosta, a gente teve a aclamada Loki, né? Eu não sei se a gente faz isso no podcast, já que eles não fizeram na vida real. Vamos falar de Loki de uma vez só, as 2 temporadas? Porque isso deveria ter sido uma temporada só. Não tinha o objetivo de ser 2 temporadas. Era pra ser uma e eles mudaram de ideia no meio do caminho. O lance do final ali, que dá um gancho pro Kang e tudo mais, eu acho que isso seria jogado mais pra frente nos filmes. Só que eles viram o sucesso que aconteceu, mano, e falou, não, a gente tem que fazer a 2ª temporada disso. Eu acho realmente isso, que o Loki abriu o caminho pra saga do multiverso com o Kang, né? O Guerras Secretas. E justamente como tava tudo cagado, eles decidiram pelo menos fechar aquela história do Loki, que pelo menos foi uma das poucas que foram bem recebidas na fase 4 e tal. Sim. Eu vou ser mais radical ainda. Eu acho que Loki, as 2 temporadas poderiam ser um filme, cara. Eu tenho a impressão que Loki não é uma série tão incrível assim. Ela tem momentos, né? Ela trata bem o personagem, só que ela parece muito em relação ao que a Marvel é hoje. Não é que seja ruim, ela é uma série super bem escrita, tem excelentes atuações, o Owen Wilson é muito bom com o Morbius, o Loki tá muito bem. A primeira temporada ela é bem redonda, eu não mudaria a história da forma como ela foi. Tem toda a parada de desenvolvimento de como funciona o universo do MCU que a gente acompanhou, né, que era aquele universo principal, a linha sagrada. Então a gente vê que os caras podam as outras linhas e tal, e a justificativa que eles dão é muito boa do Kang, que era aquele que permanece. Era uma proposta de um vilão muito maneira, né? E isso ajudou para desenvolver o personagem que eles gostariam de criar, o novo grande inimigo aí da Marvel. Na segunda temporada, a série ganha muito também, porque realmente o conteúdo do MCU tá ficando cada vez mais fraco ultimamente, né? No final das contas, o que eu acho que poderia ter sido feito era combinar os 2 roteiros. Só que aí, se você pensar como estrutura de série, funciona muito melhor a morte daquele que permanece no final da primeira temporada do que no meio de temporada. Então, talvez se fossem 2 filmes, teria sido a melhor forma de adaptar esse arco, né? Esse arco e tal. Resumiria aquele início ali da segunda temporada, que é a maior barriga da série é essa. E tem certas coisas na primeira temporada que, por mais que seja legal a gente ver e tal, dá pra você adaptar num filme, né? Eu gostei de cara, porque eu gostei desse lance de brincar com viagem no tempo, já é um tema que eu gosto. O multiverso e uma organização que controla isso tudo. Pô, eu achei isso genial. Não sei se vocês já viram The Umbrella Academy, eu já tinha visto essa série, e também tem uma organização lá que controla o tempo. Eu achei bem semelhante essa parada, então eu gostei bastante. Eu gosto desse lance do paradoxo também, de coisa complexa, sabe? Você fica ali tentando entender o que tá acontecendo, uma coisa depende da outra, você não sabe o que vem primeiro, o que vem depois, fica naquilo, numa forma muito genial. Até no lance do Kang, que ele já preveu isso tudo, esse lance dele voltar e fazer todas essas mudanças que ele não queria vencer. Então, o cara tava mais à frente do que a gente imaginava do que ele tava. Só mais uma parada maneira que eu achei da série do Loki, que foi aquela parada dele variar no tempo, né? De ficar indo pro passado pro presente. No final da primeira temporada, a gente achava que, quando ele foi de volta pra TVA, que ele tava indo pro mundo governado por esses Kangs conquistadores, mas na verdade não era o passado. Então, eu achei isso genial, eu acho que ninguém especulou isso, cara. Ele falar com ele mesmo, dá oi, aí ele some depois pra estar no lugar onde ele estaria falando com ele mesmo. E no final ele usando isso pra aprender a mexer com o equipamento que ele precisa pra salvar o universo. Desenvolveu milhares de anos estudando uma coisa pra tentar impedir o fim do mundo. Um dos personagens mais poderosos do MCU, realmente um deus assim quase onisciente, né? Tudo só existe por conta deles, na real. Se você parar pra pensar, é uma conclusão perfeita. Assim como o Capitão América teve uma conclusão perfeita de personagem, e o Homem de Ferro também, o Loki também teve, cara. A frase que ele fala aí no final, que ele sabe que Deus que ele precisa ser, ela volta, né, e ela conversa com a frase que ele fala no final do primeiro Thor, né, que ele fala, eu poderia ter sentado no trono, eu faria isso por vocês, né. Ele fala mais ou menos a mesma frase para as pessoas que estavam ali na TVA, e depois, o fato do Loki passar a jornada da vida dele inteira querendo sentar no trono e governar, e no final, justamente o que ele faz, só que pelo motivo certo, né, que um rei não se faz, né, na ambição, mas ensina a necessidade. Porque o Loki aprendeu que para ser um deus de verdade, ele tem que ser um deus cristão, né, que se sacrifica. Pois é. Verdade. Ele acabou com esse paganismo nórdico aí. Eu não sei se vocês perceberam, mas o primeiro episódio de Loki, ele se chama Glorioso Propósito, e o último episódio da segunda temporada, ele se chama Glorioso Propósito. E é interessante que no primeiro episódio, o personagem do Mobius, né, tá fazendo ele entender do que se trata de fato esse glorioso propósito, e no último episódio da segunda temporada, ele
volta no primeiro e de fato ele entende conversando com o Mobius de novo. É muito doido, cara, e acaba tendo a conclusão do que realmente é o glorioso propósito dele. Você vê a transição dele ser um vilão pra depois virar um anti-herói na maioria dos filmes e depois virar de fato um herói, né? E ali ele salva muito mais que qualquer Vingador já salvou na vida. Porque, pô, ele não salva só esse mundo, ele salva inúmeros multiversos, assim. São trilhões de pessoas que ele tá... Não, e detalhe, a maioria das pessoas não sabem do sacrifício dele. É, exato. Aquilo sobre ele sempre teve medo de ficar sozinho. Isso é uma parada interessante, porque a Lady Sif, na primeira temporada, tem aquele looping, né, que ela fica batendo nele, que ele cortou o cabelo dela, que é uma referência à mitologia nórdica, né, que o Loki, de fato, corta os cabelos da Lady Sif e tudo mais. E aí, ela fala pra ele que ele tá destinado a morrer sozinho. E aí, no meio da série, você vai vendo ele, de fato, construindo relações com amigos, assim, além do Thor e tal, coisa que a gente nunca viu antes, né, de fato, se afeiçoar a eles. E a série dá uma reviravolta e tem uma evolução absurda nos últimos episódios pra, no final, de fato, passar a eternidade sozinho, né, cara? E aquela parada da conclusão, você enxergar mais no Loki Odin do que no Thor, né? Final perfeito. Mas eu acho que uma coisa que ficou bem feita foi a construção da ideia de multiverso, das variantes no Loki, que depois culminou no Homem-Aranha. Tipo, nessa série, o Loki foi a primeira vez que a gente viu que existe um Loki mulher, que existe um Loki criança, um Loki jacaré e tudo mais. Porque aí depois, quando a gente traz os aranhas de outras franquias, isso não parece brusco, né? Essa mistura de franquias, né? Que não foi planejado. Você entende por que existe um Homem-Aranha mais velho, o outro que é o Andrew Garfield. E até agora, né, a Sony, pelo que ela tá fazendo com o desenho Aranhaverso, que é juntando até os quadrinhos e animações com o MCU, acho que sem o Loki, isso no MCU ficaria esquisito, mas com o Loki tudo funciona. A teoria que eu ia colocar, Loki é uma série, ela se passa fora do tempo, né? Sim. Uhum. E a gente sabe que quando você tá falando que é uma coisa que aconteceu fora do tempo, vai alterar tanto o futuro da Marvel quanto o passado, né? Sim, sim. Então, enquanto que existia só a linha sagrada, enquanto o Kang estava sob o controle da AVT, a gente tinha só o universo da Marvel do MCU contado como linha sagrada, né? Como linha existente. Sim. A partir do momento que aconteceu o que acontece no final da primeira temporada de Loki, o que acontece ali não muda nada. Porque aquele mecanismo lá que eles inventaram, o TA, ele continuava podando, tanto que o Kang projetou aquele negócio para que, se aquilo não fosse revertido, todos os multiversos fossem extinguidos, assim. Então ele preferia que o mundo todo acabasse a ter uma outra guerra do multiverso. Né? O que acontece no final de Loki? Ele pega e faz o TA e ele segura o TA nas costas e transforma aquilo na Yggdrasil. E eu acho que o que a gente tá vendo hoje na Marvel, que é eles canonizando X-Men, eles canonizando outras versões do Homem-Aranha, dentro do multiverso, já é uma Marvel existindo dentro do TA do Loki, sacou? Eu concordo completamente. Por causa dessa série que a gente entende agora a possibilidade de todas aquelas realidades de What If e tal. Eu gostei do Arif, na real, depois do Loki, né? É a única parada que realmente mostra sobre o multiverso, que explorou bastante isso, né? Cara, o Arif foi legal porque a gente vê o T'Challa de novo como Pantera, né? Tô falando até que tô querendo fazer uma animação do Pantera do T'Challa, assim. Então, já que a gente não pôde ver muitas aventuras dele, né? Porque, enfim, o Chadwick morreu e tal. Foi o último trabalho dele, inclusive, também. É, ele dublou, assim. Eu gostei do Arif, eu achei muito maneiro o episódio do Doutor Estranho, achei muito maneiro o episódio do final ali que tem aqueles Vingadores alternativos, né? O Arif, ele é a mesma situação do Loki pra mim. É uma parada que oscila do medíocre, tipo o episódio da Capitã América. Eu gostei da personagem, mas o episódio dela, cara, é a mesma história do Capitão América 1, só que com ela. Tipo, não é de fato um Arif, né? O que aconteceria se, né? É só ela, com o fato de ter o Steve Rogers com a armadura. Não faz sentido aquela armadura do Steve Rogers, não faz sentido nenhum. É, você acha que desmerece o Tony Stark o fato de alguém conseguir fazer antes, né? Merece, ainda mais sem tecnologia e ainda mais na época que foi. O Arif teve alguns episódios que eu gostei. O Hank Pym também sendo o verdadeiro Homem-Formiga ali e tal. O Hank Pym é o jaqueta amarela e é um vilão, porque de fato ele vira um vilão nos quadrinhos, né? Coisa que ele nunca vão fazer no filme, aproveitaram pra canonizar através dos desenhos, né? É, eu gostei bastante dessa sacada que eles tiveram. Eu achei uma merda o Hulk morrer daquele jeito. Não, é ridículo. Eu achei ridículo isso. Ele só não perde pra aquele que caiu do helicóptero, mano. Não, cara. Outra coisa, esse Hulk se passa na época do Hulk do Edward Norton. Sim. Então qualquer coisa que você possa falar, não, mas o Hulk do Mark Ruffalo foi nerfando, porque ele vai ficando mais inteligente, com menos raiva, e o poder dele vem da raiva. Você poderia até usar essa desculpa. Só que nesse desenho eles voltam na época do Hulk do Edward Norton, né? Que é o Hulk furiosão e tudo mais. E ele é um merda. Que o Hulk fez pros caras, mano. Como é que ele morre mesmo? Ele explode! Eles ignoram completamente tudo relacionado ao Hulk, pô. Era pro Homem-Formiga ser estraçalhado ali, mano. É a prova de que o Homem-Formiga poderia ter entrado no Thanos, né?
Eu acho que eles fizeram isso até pra brincar com isso, tá ligado? Eu também acho. Vai brincar no inferno, pô. Eu desconsidero porque eu falo assim, isso daí é ramificação da ramificação da ramificação. E tipo, não. Mas ainda assim é escroto, né, cara? Porque nem no Arif o Hulk é Não, mas ó, não tem o universo zumbi lá, o Hulk não é ali. Vocês querem saber o que é uma luta do Homem-Formiga contra o Hulk? Procura a cena aí do Supremo no YouTube. Hulk versus Hank Pym. Aí vocês vão ver o que é Homem-Formiga versus o Hulk. Cada bolado. É o personagem favorito dele. Esse episódio do Hulk, apesar de terem cagado o Hulk em si, eu achei esse um dos melhores episódios, porque aqueles filmes, Homem de Ferro 2, o Thor 1 e o Incrível Hulk, eles de fato se passam nos mesmos dias, assim. Tanto é que o Coulson sai do Homem de Ferro 2 e vai pro Novo México, onde ele encontra o Thor. O que aconteceria se de fato se encaixa ali, né? As coisas fazem sentido. O Loki tá na série como rei de Asgard e de fato o Odin tava dormindo, então faz sentido ter a presença do Loki ali, não é uma parada forçada, né? É isso que eu ia falar, né? Que eu também achei isso interessante. Eu achei interessante que, de fato, eles fizeram essa troca, né? Do Mark Ruffalo pelo Edward Norton, né? Nesse episódio, mostrando de fato, não, isso daí é o mesmo personagem, a mesma coisa, tá ligado? Ah, é verdade. Só que fizeram de um jeito estranho, na minha opinião. Por quê? A Viúva Negra vai procurar a Betty Ross no mesmo lugar que tá o Bruce Banner. Achei legal todo o cenário eles recriaram, né? Tipo, é uma nostalgia pra quem acompanhou os filmes, né? Sim. Só que aí o Bruce Banner aparece com aquela roupa de entregador de pizza, né? Que ele até encontra o Lou Ferrino no filme, se oferecendo, não, deixa que eu resolvo, porque eu não posso morrer e tal, tem um assassino aí matando. Cara, isso não é o Bruce Banner de 2008, cara. O Bruce Banner de 2008 só queria fugir e se curar, pô. Sim. Pra ele, o Hulk é uma maldição, não uma solução pra nada. É, ele fala naquele filme, eu não quero controlar o Hulk, eu só quero me livrar dele, né? Naquele contexto, cagaram, porque de fato fica parecendo que foi um reboot. Fica parecendo agora que o Edward Norton não era o mesmo universo que o Mark Ruffalo. Coisa que nos filmes foi uma transição gradual, tipo, você entende por que o Bruce Banner foi mudando. Por isso que eu tô te falando que é pouco inteligente. O cara vai fazer um what if, o cara não para pra pensar qual é a consequência, que ponto que esse personagem tá. Mas esse episódio, apesar dessa parte do Hulk em si, eu acho muito bom, porque todo o contexto ali do Nick Fury naquela época já tendo contato com a Capitã Marvel, porque no filme ficou meio forçado que a Capitã Marvel chegou meio do nada, né? E nesse episódio de meio que amarram as coisas com o Nick Fury cogitando chamar ela quando os Vingadores estão morrendo e tal. E outra coisa que eu achei é justamente um episódio muito maneiro de investigação, assim, do Nick Fury, né, cara? E tem um plot twist da hora, que é o Nick Fury começa a meter a porrada no Hank Pym, tem super velocidade, faz os mortais e fala, cara, o que tá acontecendo com o Nick Fury aqui que virou Mace Windu do nada? Sim. E aí é o Loki, né, disfarçado. Eu também gostei muito disso. Mas eu não me lembro uma parada. Qual era mesmo a motivação do Hank Pym pra matar todo mundo? Eu não me lembro. A Vespa, nesse universo, ela virou uma agente da SHIELD e morreu. E aí, além dele ter perdido a esposa, ele perde a filha e ele quer se vingar da SHIELD. Porque parece que não teve muita importância, eles meio que esconderam arquivos, várias paradas lá. Era a Hydra, né, exatamente. Eu tenho mais uma dúvida relacionada a essa parada. Ele mata o Thor como mesmo? Como ele descobre o Thor antes do Thor ser descoberto, assim? Porque quando ele tá sem os poderes, eles não sabem que ele é Thor ainda. Não, então, o Thor invade lá o acampamento e aí ele tava prestes a pegar o Mjolnir, eu acho que... Pô, mas como é que ele sabe que é o Thor, mano? Não, ele tava lá, devia estar no acampamento, tá ligado? O primeiro que tentando pegar esse martelo, eu sei que é alienígena. Mais um furo. Como é que o Thor tá no arquivo da Iniciativa Vingadores se os caras nem sabiam que ele era Thor nessa época? Ninguém sabia, cara. O cara matou um bêbado ali. Os acontecimentos, tem um que, tipo, pô, o primeiro que eu levo é tipo uma piada e eu levo até assim em relação a uma homenagem ao Pantera Negra, né? O Thanos fala que tendo uma conversa com ele, o pensamento ruim que ele tinha, né, de equilibrar o universo e tudo mais mudou. O Thanos, ele é do bem nesse universo porque o Pantera Negra foi adotado pelo Yondu e ele convenceu ele de que existe uma maneira mais inteligente dele... Cara, você acha que nenhum gênio da galáxia, que é toda tecnológica, nunca tentaram convencer o Thanos de que genocídio é errado? Um episódio que eu acho que é descontraído, cara, mas que é muito bom, é a luta da Capitã Marvel com o Thor. Inicialmente faz sentido ali o conceito do Thor vir naquele contexto pra Terra e tacar os aralhos do Thor adolescente ali. É a maneira como resolve chamando a mãe dele, é bem cômica, né? Que é bem dessa linha do que o Thor virou agora. Só que num desenho funciona melhor do que no filme lá do Amor e Trovão. Cara, tudo funciona melhor do que Amor e Trovão. Eu gostei dessa luta aí dele com a Capitã Marvel, porque eles não desmereceram os poderes de nenhum deles. Sim. Não tem muita história o episódio, mas eu gostei porque é episódio de anime, tá ligado? De anime de Dragon Ball ali, que tu vai pra ver pela porrada, né, cara? Sim, sim. Todo o contexto ali e tal. Só que eu gosto da personalidade desse Thor do Arif, que ele até aparece no final com aqueles Vingadores genéricos lá, justamente porque é um Thor, se ele não tivesse passado pelo desenvolvimento do Thor nos filmes, né? O amadurecimento do Thor nos filmes. Sim. Só que o problema é que o Thor canônico, depois de 40 filmes de desenvolvimento, ele tá idiota igual o do Arif. Tá pior, né? É. Então, isso caga até o Thor do Arif que eu tinha gostado. A melhor coisa do Arif também foi o Ultron. É.
Concordo. Realmente você vê assim e observa como é que seria o Ultron se o Era de Ultron fosse um filme bom, né? Aquele episódio que faz da Viúva e do Gavião Arqueiro, sem braço, naquele mundo Exterminador do Futuro. É irado, cara. O Vigia também foi da hora. Mas eu também gostei bastante desse desenvolvimento do Ultron, pô, ele tá muito apelão, tanto que eles tiveram que deixar esse personagem num limbo ali, né, cara, porque ele tá muito apelão, se ele sai dali, a merda que vai acontecer. E a luta dele com o Vigia, né, pô? O meu episódio preferido da série é o do Doutor Estranho, é o episódio mais sério, que envolve esse lance da viagem no tempo, de uma forma diferente até, ele tentando mudar de fato um acontecimento, algo... Evento canônico, né? Sim, algo que já foi falado que não era possível mudar, e ele insiste naquilo, realizando algo diferente, algum estilo diferente de viagem no tempo, que ele abre 2 linhas temporais ao mesmo tempo, e fica aquela loucura. É o melhor episódio. Pô, é muito legal, muito emocionante até esse episódio. Eu acho que é esse o roteiro do episódio de Arif que tinha que estar na mão do Sanheim, mano. Pô... Uma parada que me incomodou um pouco no filme do Doutor Estranho, que quando aparece aquela versão maléfica do Doutor Estranho, não é o mesmo Doutor Estranho maléfico do What If, né? Uma oportunidade perdida, porque você já desenvolveu uma versão maléfica do Doutor Estranho ali, por que tu não usa a mesma versão? Cara, esse daí, pra tu ver como é que a gente, aquele assunto que a gente falou sobre não ter conexão com as coisas, que tipo assim, Sim. Era uma ótima oportunidade de você aproveitar uma das melhores versões que tem do Doutor Estranho, que foi apresentado no Ari. Você já sabe até a história dele, porque você sabe que ele ficou ali tentando impedir a morte dela e tal. Cara, aquele Doutor Estranho, ele aparentemente é mais poderoso do que o Doutor Estranho que a gente conhece. É porque assimilou um monte de criatura, né? Sim, ele tem muito mais conhecimento do que o Doutor Estranho. Leu todos os livros de magia possíveis, malignas ou não. Não, os caras fazem você ver uma série, o Arif que tá conectada com a saga do multiverso. Por exemplo, não só o Doutor Estranho foi cagado, mas a Peggy Carter também. Ela aparece no multiverso do Loucura, mas é outra personagem. Ela é uma variante daquela personagem. É isso que eu tô falando, pô. É mó doideira, né? Cara, é um desperdício. Mas é porque eu acho que eles não confiam na própria equipe de roteirista deles. Que tipo assim, pô, será que a nossa equipe de roteirista assistiu o Arif? Pô, é melhor não arriscar, mano. Fala que é uma variante daquela personagem lá, porque deve ter algum furo, porque eles são tão ruins. Que é isso? Eu acho que foi o que esse filme fez, decepcionar muita gente. Não foi só na questão de, tipo, o lance do multiverso. Você usar personagens que dá a entender que é uma coisa, mas não é outra, não tem nada a ver. O Doutor Estranho, eu acho ele um dos melhores filmes dessa fase do MCU. Eu sei que é uma fase fraca, né? Eu gosto porque é um filme que é dirigido pelo Sam Raimi, inclusive ele melhora muito o filme. E eu gosto dessa pegada de terror que o filme passa, assim, saca? Pô, o Sanheim, ele começou dirigindo filmes de terror, e aquela cena do Homem-Aranha 2 do Octopus acordando no hospital é bem inspirada nisso também. Exato. Quando era criança, eu ficava com medo disso daí, pô. Até hoje tu tem medo, pô. Porra, Exato. até hoje, se bobear, eu tenho medo. Inclusive, o Doutor Estranho, pra mim, ele faz os feitiços de uma maneira mais maneira nesse filme, assim. As paradas que ele faz, parece que desenvolveu o poder dele, saca? O fato dele estar com um diretor diferente. Só trazendo uma coisa do Sanheim, né? A gente comenta isso no nosso podcast dos Homem-Aranhas do Sanheim, quem não viu pode ouvir lá. O Sanheim, ele se inspira muito no conceito do herói ser um ícone, né? Um clássico. E aí você vê nesse filme a transformação do Stephen Strange para o Doutor Estranho. A cena que ele tá no casamento da Christine, né? Que ele tem que vestir a capa para poder ir pra cidade. A fotografia ali é de fato algo como se fosse o Clark Kent virando Super-Homem nos filmes antigos, ou o próprio Peter do Sanheim virando Homem-Aranha. É, aquela cena dele. Na maioria dos filmes da MCU, você não vê muito uma diferença ali, o que é o Steve Rogers e o que é o Capitão América. Enquanto que, com um bom diretor, você sente ali, não, agora vem a cena do herói, né? E a fotografia, a capa, a câmera girando, a música, né? Aquela cena dele saindo do casamento realmente é muito Sanheim aquilo ali. Como se fosse o Homem-Aranha saindo da casa dele e botando a máscara pra salvar o dia, tá ligado? Mas, assim, eu esperava muito mais. Muita gente fala assim, fica esperando muita coisa e se decepciona, que não sei o que, fica arrumando teoria e se decepciona. Na real, eu não acho que seja só por conta de teoria, mas pelo que a gente imagina que ele vai entregar, mas ele não entrega por conta do título. Ele tem até o lance do multiverso, que ele passa por alguns universos, tem o lance da América Chaves, né, que tem os poderes de abrir portais no universo, que não sei o que. Só que ele não entrega o que o título demonstra que vai entregar. Ele é mais um filme em continuação de WandaVision, que eu acho que poderia ter um título mais relacionado à série do que um título de Multiverso da Loucura, e ainda é muito menos um filme sobre o Doutor Estranho, porque todo o plot que dava a entender que iria continuar no primeiro filme é desconsiderado, o lance do Mordo lá, entre outras coisas que me decepcionou bastante. O objetivo da Wanda é o multiverso. Ela
ela quer ter controle sobre o multiverso. Então, assim... Mas não é o principal foco do filme, como muita gente imaginava que seria. A galera esperava Guerras Secretas nesse filme. Essa é a parada. Eu concordo em parte. Eu acho que essa parte do Mordo foi um desperdício na cena pós-crédito do Doutor Estranho. Mostra que vai desenvolver o Mordo, que é o arqui-inimigo do Doutor Estranho. Nesse filme eles fazem uma coisa que a Marvel nunca fez, que é mostrar que o Doutor Estranho enfrentou aquele vilão fora da tela. Tipo, tentou me matar. E comentando uma coisa que você não viu, porque sabe que deveria ter isso na história, mas, cara, é muito mal feito pra Marvel. Mas eu não concordo que não seja um filme do Doutor Estranho. O personagem do Doutor Estranho tem um crescimento, explora a personalidade dele, faz referência, aí sim, ao Homem-Aranha, ao fato do Doutor Estranho ser um personagem que sacrifica tudo, faz referência ao fato de ter sacrificado tudo no Ultimato, então você vê de fato a consequência do que ele fez no Ultimato para o personagem, que ele sacrificou a galera pra poder salvar o universo, né? Que sabia que ia morrer o Tony Stark e tal. Você vê o fato da arrogância dele sendo explorada e como isso afasta ele da Christine em todos os universos. Sim. O romance dele com a Christine, eu acho que é bem feito, ele perder ela no universo principal e no outro universo ele pode ficar com ela, mas é de outro lugar, então tem aquela tensão, mas eles não podem ficar juntos. Bem Sanheim, bem desenvolvido. Isso sim se encaixa com o Arif, cara. Tu sabe que o Doutor Estranho de fato ama tanto ela que existe um universo em que ela morre e ele faz de tudo pra poder salvar quando de virar um vilão. Sim. E traz esse amor dele, que no primeiro filme o primeiro filme a relação dele com ela é bobinha, né? Não tem nada. Mas nesse filme, justamente por conta do Sanheim, o romance tem um impacto. E o Doutor Estranho, ele evolui no filme. Ele tem um arco de evolução. Ele fala assim, eu te amo em todos os universos, né? Eu acho que realmente o multiverso foi só pra chamar atenção, porque não é o foco do filme, é só uma cena do filme que explora mais ou menos isso, né? Sim, sim. O Reed Richardsburg, né? O Xavier que morre pela terceira vez no cinema. Tipo, que drama tem ver o Patrick Stewart Xavier morrer, cara? Ela tem tesão nisso, né, cara? Matar o velho. Mas eu acho que a gente tá falando de uma personagem que tá ali num patamar estilo Jean Grey, né? Eu acho que nesse quesito, assim, o Professor Xavier também perde pra Jean Grey, né? Então... Eu concordo, mas o que acontece? Você já traz o Reed Richards Xavier pra esse universo pela primeira vez, morrendo. Eu achei interessante eles mostrarem como a Wanda é poderosa e o potencial dela. Só que, levando em consideração os outros personagens que ela mata, né? Não tem nem um pouquinho de trabalho. E eles, como uma equipe, é uma equipe de merda. Eles não trabalham em equipe. Se você levar em consideração os Illuminati dos quadrinhos, eles são os merdas também. Não. No sentido de equipe. Trabalho em equipe? Porque um quer ser mais f*** que o outro, mas assim... Então, ele não tem um trabalho de equipe estilo dos Vingadores, que todo mundo escuta ali o Capitão América, sacou? Não, é um querendo passar a perna no outro, inclusive fizeram uma trairagem com o Hulk lá. E o Hulk voltou pra destruir o planeta por culpa dele, mano. Exato, exato. Mas poderia ter dado trabalho pra personagens que a gente sabe que dariam trabalho. Vira cômico o lance do chegar o homem mais inteligente do mundo, morrer de um jeito merda. O outro lá... ficar com a boca sem boca, tá ligado? Que boca, não sei o quê. Tu não vê o Reed Richards há mó tempão e o cara morre igual um macarrão, mano. Porra. Caraca, não dá, tá ligado? É a primeira participação de um X-Men no MCU, é a primeira participação do Reed Richards no MCU. E são de outro universo, já aparece o homem mais inteligente é burro e o cara mais poderoso não é poderoso. E assim, só tem impacto esse negócio. Não, a Wanda conseguiu matar o Senhor Fantástico. A Wanda conseguiu matar o Xavier. Se você conheceu o Senhor Fantástico e o Xavier, porra. Mas é o primeiro filme que você tá vendo aí. Então, isso que é o mais decepcionante, cara. Esse Senhor Fantástico a gente nunca viu tacar no filme só pra fazer um fanservice, porque pediram esse ator. Eu teria colocado o Senhor Fantástico daquele filme merda lá dos Quarteto Fantástico, que querendo ou não, alguém viu. Faz sentido, e assim... Faz sentido, né? A única coisa daquela cena lá do multiverso que eu gostei foi o Xavier, no sentido de, tipo assim, acredito no Doutor Estranho, mesmo ele já tendo errado na versão dele, né? Tipo, isso é algo bem que o Xavier falaria, né? De acreditar na humanidade, ser otimista, que é o que diferencia ele do Magneto. Então eu achei bem respeitoso isso com o personagem do Xavier. Essa parada dos Illuminati nem me incomoda de verdade, cara. Eu acho que eles são uma ponte pra você ver qual é o nível de poder da Wanda, sabe? A reclamação de todo mundo durante todo o desenvolvimento da Wanda, todos os filmes da Marvel, é que ela era uma personagem que não era tão poderosa quanto nos quadrinhos. E aí ela virou uma personagem tão poderosa nos quadrinhos. Quem conhece os Illuminati sabe, os caras derrotaram Thanos. E eles falaram, a gente conhece a Wanda, ela não é uma ameaça. Eles são caras que se acham, sou o homem mais inteligente do mundo. Quem se chama assim? Naquele universo, existe o Ultron que deu certo. Não sei se vocês repararam. Sim. Então, assim, é uma utopia. Eles nunca vão imaginar que a Wanda vai fazer aquilo. E pareceu mais um despreparo deles quanto à ameaça
E isso, cara, de verdade, eu acho que serve pra enaltecer o Doutor Estranho que a gente conhece, em vista dos caras. E aí eles usam os caras de escadas. Isso. A parada toda que a gente termina o WandaVision com ela pegando o Darkhold. Eu acharia mais interessante se o filme tivesse começado a partir de um momento que ela começou a usar o Darkhold e ela fosse aos poucos sendo corrompida, sabe? Ou se tivesse tido uma outra obra, né? Uma segunda temporada de WandaVision, por exemplo, que fosse desenvolver isso, sabe? Porque eu acho que uma personagem como a Wanda, ela, quando você vai alterar o caráter ou até mesmo corromper um herói seu, você precisa fazer isso em tela. Porque quando você faz fora de tela, vai ter muita gente que vai discordar. Agora, quando você faz dentro de tela, você justifica isso, né? O WandaVision, pra mim, tinha que ter acabado com a Wanda vilã. Porque começa com ela vilã, dá um desenvolvimento pra isso, amarra as coisas, desenvolve o relacionamento dela com Visão, que não tinha muito bem nos filmes, e resolve melhor na série, e no final não tiveram coragem. Tira a Agatha Harkness, daí bota que ela realmente enlouqueceu, tá feito. Não, peraí. A gente não falou de Eternos, pô. A gente falou, é ruim pra caralho. Vamos ver. Eternos é uma merda.